Bora falar também sobre uma mentirinha contada na gestão do Willian Monteiro Alves, mentirinha de alguns milhões de reais. Falo também sobre Bruno Henrique. Que sorte deu o atacante do Flamengo no julgamento do STJD. Vou comparar a punição dele com outros atletas que também haviam sido julgados por conta de manipulação de resultados. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo. Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0 a 0, reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Para de falar sobre o julgamento polêmico de Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, você sabe, pegou 12 jogos de suspensão por manipulação de resultados via apostas esportivas. Também foi multado em 60 mil reais, existia o risco dele pegar 2 anos de gancho. Importante comparar a questão do Bruno Henrique com outros atletas que já haviam sido julgados e punidos em casos parecidos. O BH se tornou o 22º jogador investigado e punido por manipulação de resultados. O único que teve uma punição menor do que a do Bruno Henrique foi o Tony Anderson, que acabou apenas multado. Todos os demais tiveram punições bem mais pesadas do que a do atacante do Flamengo. Foram 5 atletas banidos: Diego Porfírio, Gabriel Torta, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 jogadores foram suspensos por 360 dias, vou citar os mais famosos, o Aleph Manga e o Eduardo Bauerman. 4 jogadores foram suspensos por 600 dias, o Dadá Belmonte é o mais conhecido desses todos. Outros 5 foram suspensos por 720 dias. Casos do Nino Paraíba e do Paulo Miranda, esses são os mais famosos entre os jogadores punidos. Quero te ajudar a entender o porquê dessa punição menor ao Bruno Henrique. Ele foi julgado por 8 horas nessa quinta-feira pelo STJD e acabou punido no artigo 243A, que trata sobre agir contra a ética esportiva, mas acabou sendo absolvido no 243, que prevê manipulação deliberada para prejudicar a equipe. E é aqui que ele conseguiu uma punição menor. Os auditores do STJD entenderam que ele não prejudicou o Flamengo. Isso porque o rubro-negro, durante o julgamento, deixou bem claro que já havia combinado com o Bruno Henrique que ele tomaria esse 3º cartão amarelo para cumprir a suspensão no jogo seguinte e chegar inteiro para a partida contra o Palmeiras. Isso que acabou absolvendo o Bruno Henrique. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema. Para completar, só lembrar que o Dudu, que xingou a ex-presidente dele, a Leila Pereira, hoje no Palmeiras, o Dudu atualmente no Galo, Dudu acabou pegando por conta de um xingamento nas redes sociais. Ele se referiu a presidente com as iniciais de VTNC, de vai tomar, enfim, você sabe o que. O Dudu acabou pegando 6 jogos de suspensão e 90 mil reais de multa. Sobre uma mentirinha milionária de Willian Monteiro Alves, o ex-presidente do Corinthians. Você vai lembrar que quando o Murilo foi vendido pelo Timão ao Nottingham Forest, o Corinthians anunciou um negócio de 12 milhões de euros fixos
mais 2 milhões de euros em bônus e mais 10% do valor de uma venda futura para o Corinthians, certo? O Corinthians anunciou todas essas condições do negócio em uma nota oficial. Pois bem, os 12 milhões de euros fixos já caíram, os 2 milhões de euros em bônus foram alcançados, porque o Murilo já bateu essas cotas, mas o Timão não tem direito a 10% do valor de uma venda futura. O que o Corinthians tem é 10% do lucro que o Nottingham Forest conquistar. O GE chegou a escutar o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians na época, e ele disse que trata-se de um equívoco de comunicação pelo qual ele pede desculpas. Quero te ajudar a entender a diferença do ponto de vista financeiro dessa, entre aspas, mentirinha. Se o Murilo for vendido por 60 milhões de euros, ele tem sido supervalorizado no futebol inglês, o Corinthians teria direito a 6 milhões de euros na negociação com 10%. Como o Timão tem apenas 10% do lucro do Nottingham Forest, em vez de 6 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 4 milhões e 800 mil euros. Estamos falando de uma diferença de 7 milhões e 600 mil reais. Só para completar, é importante registrar que já houve problema recente com percentuais de outros 2 atletas formados na base do Corinthians. Recentemente, o Timão vislumbrou a possibilidade de faturar muita grana, com 30% do Pedro e 20% do Robert Renan. Só que o Augusto Melo, também ex-presidente, vendeu esses percentuais sem que ninguém soubesse. Boa noite, Nicola. Abraço. Like número 5, novidades no Timão. Diegão, bora falar sobre o Corinthians? É bom que o pessoal do Santos Laguna sente, porque se esperar pelo pagamento dos 41 milhões de reais em pé, vai se cansar. Vocês entenderem o contexto. O Corinthians passou semanas tentando convencer o time mexicano a aceitar um parcelamento daqueles 41 milhões de reais. Tudo porque o Corinthians tinha pressa para se acertar e retirar o transfer ban que permitiria a ele contratar jogadores. O Corinthians tinha pelo menos 2 negócios fechados. O Agostinho Anello, atacante que pertence ao Boston River, e o Caio César, atacante brasileiro que pertence ao Al Hilal. O Santos Laguna colocou uma série de empecilhos, não aceitou a oferta de 70% do valor à vista, e agora é o Corinthians quem vai enrolar os mexicanos, até porque a janela por aqui só reabre no ano que vem, a partir de janeiro, tá bom? Rodrigo Marcondes perguntando se o Cruzeiro vai renovar o contrato com o Fagner para 2026. Rodrigo, dentro do Corinthians, especialmente da ala que administra o clube desde a saída do Augusto Melo, existe a intenção da devolução do retorno do Fagner. Posso contar para vocês que o Osmar Stabile gosta bastante do lateral direito, que não tem sido aproveitado no Cruzeiro porque se machucou. Boa noite, Nicola. E o caso Tausa no Corinthians não vai dar em nada. O Corinthians está processando a Tausa para recuperar os 18 milhões de reais que haviam sido prometidos. Ainda não há uma decisão da justiça sobre o caso, tá bom? O que você acha do fair play financeiro? Como acha que pode impactar no Brasil? Eu acho que o fair play financeiro é fundamental, e só queria alertar vocês que o fair play financeiro não vai fazer mal ao Palmeiras e ao Flamengo. Muita gente pede o fair play financeiro por entender que ele chegaria para impedir que o Flamengo e o Palmeiras contratassem muito mais do que os outros. O fair play financeiro não vai combater esses clubes que contratam dentro da realidade financeira que eles têm. O fair play financeiro vai impedir que o Corinthians, que o São Paulo, que o Galo, entre outros clubes, que o Internacional, que esses clubes contratem jogadores sem que eles consigam pagar, tá? Porque quem contratar e não pagar vai ser punido. Embora vale a lembrança de que as punições, na teoria, seriam aplicadas pela CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que pode dar as mãos para o STJD, que pode dar as mãos para a CBF, é outra entidade na qual eu não acredito, tá? CNRD, ela empurra com a barriga, ela faz vistas grossas, só para lembrar, vou citar um caso específico, envolve o Corinthians. O Corinthians, no ano passado, contratou o Ranieri do Cuiabá e o Félix Torres do Santos Laguna. Os clubes brasileiros que têm dinheiro a receber de outros clubes, eles não podem procurar a FIFA, eles procuram a CNRD. Foi o que o Cuiabá fez para receber a grana do Ranieri. Já os clubes internacionais procuram a FIFA. Então, Ranieri e Félix Torres chegaram mais ou menos na mesma época no Corinthians, e o Corinthians não pagou por nenhuma dessas duas contratações. Coisa de um ano e pouco depois, o Santos Laguna conseguiu condenar o Corinthians. Em vez de 33 milhões de reais, a dívida já subiu para 41 milhões com juros, e o Corinthians sofreu um transfer ban, que só vai ser retirado assim que o Santos Laguna receber esse dinheiro. Já o Cuiabá vai receber o dinheiro sem nenhum centavo de juros e ao longo de 6 anos. Essa é uma decisão da CNRD,
que não puniu o Corinthians vai ter essa oportunidade de pagar sem juros em 6 anos, enquanto em relação à FIFA a decisão foi muito mais pesada, tá bom? É por essas e outras que eu não acredito na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço pra você que ficou no vídeo até aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até agora. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente fala realmente dele. A gente fala do Coringão, o maior clube do Brasil. Valeu, combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos com tudo. Vamos pra cima. Fui.